Oi, meu nome é Sky, tenho 15 anos e sempre acreditei que era especial. Não apenas uma garota legal, mas verdadeiramente especial. Meus pais me diziam que eu era um gênio desde que eu era um bebê. Por que eles faziam isso? Bem, eu sou um bebê de proveta. Deixe-me explicar, caso você não saiba o que isso significa. Em vez de ter um bebê como todo mundo tem, minha mãe e meu pai receberam a ajuda de médicos em um laboratório. Meus pais sempre diziam: você é um milagre científico. Você tem sangue azul. Papai dizia isso porque acreditava que nossa família era especial, pois pertencia à classe social mais alta. Meus pais trabalhavam juntos em uma empresa famosa. Ambos eram criativos e muito conhecidos. Assim que aprendi a falar, comecei imediatamente a recitar poesia. Mamãe escrevia todos os meus poemas como se eu fosse a reencarnação de Shakespeare. Sempre que eu pintava, meus pais levavam meus quadros para exposições. Quando compus uma melodia pela primeira vez, um diretor de cinema disse que queria usá-la em seu filme. No final, ela não foi escolhida, mas ainda assim foi algo bem legal, né? Meus pais sempre se gabavam quando os Millers vinham nos visitar. O quadro da Sky foi exibido na exposição mais famosa da cidade. Seus poemas foram publicados em uma coleção de jovens poetas em ascensão. Os Millers eram amigos dos meus pais. Eles tinham um filho, Henry. Ele tinha a minha idade e fomos amigos a vida toda. Ele era um gênio, assim como eu. Henry constrói robôs e resolve equações complexas desde os 3 anos. Ele toca piano como um profissional. Henry e eu falávamos muito sobre como éramos legais. Nós somos o futuro, nós vamos mudar o mundo. Eu acreditava verdadeiramente nisso. Por que não acreditaria? Na escola, eu agia de acordo, eu transbordava confiança. Pintei meu cabelo de azul, sabe? Porque eu tinha sangue azul e tudo mais. Claro, algumas pessoas não gostaram. Às vezes, eu tirava notas ruins. Às vezes, outros alunos pintavam ou cantavam melhor do que eu. Mas meus pais sempre estavam lá para me tranquilizar. Sky, eles só estão com inveja. Os professores só te dão notas ruins para você não se destacar. Eu acreditava neles, mas tinha um cara que me deixava louca. O nome dele era Nick. Ele era um aluno excelente e sempre sabia a resposta de tudo. Sempre que eu falava de mim, ele reagia da mesma forma. Ah, de novo não. Ele zombava de mim o tempo todo. Ele dizia que eu era um pavão que só sabia se exibir, mas que não tinha nenhum talento de verdade. Nick é um babaca. Ele morre de inveja de mim. Ele não está no nosso nível. Henry e eu até gravamos um vídeo no qual eu zombava do jeito de falar do Nick, das risadas, do jeito que ele sempre sabia de tudo. Tudo mudou depois disso. Era um dia normal. Henry e eu estávamos em uma exposição de arte que estava exibindo minhas pinturas. Eu estava me sentindo orgulhosa de mim mesma, até que uma mulher se aproximou e olhou para o meu trabalho. Que borrão! Como é? Este é o meu trabalho. Eu sou uma artista. Uma artista brilhante. Olha só para isso. Este não é o lugar certo para você se você não entende nada de arte. Garota, é você que não entende, mas você vai ver a verdade em breve. Então, ela fez algo estranho com a mão. Fiquei chocada. Mas que diabos? Mas, por algum motivo, me senti inquieta. Eu não acreditava em magia, mas aquilo tinha sido tão estranho. No começo, não pensei muito nisso, mas depois minha família passou por um momento difícil. Meus pais foram demitidos, as coisas em casa estavam tensas, eles brigavam o tempo todo, comiam em silêncio e não sorriam mais. E então, meus quadros foram retirados da exposição. Me disseram que pareciam muito amadores. Meus poemas não eram mais publicados no jornal da escola. Ninguém mais ouvia minhas músicas. Eu não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? Eu era especial, brilhante, ou não? De repente, me lembrei da mulher da exposição. Ela tinha feito algum tipo de ritual. Droga, era tudo culpa dela. Tentei conversar com meus pais sobre isso, mas eles estavam muito ocupados com seus próprios problemas. Minha mãe não parava de chorar. Meu pai estava sempre ao telefone, procurando um novo emprego. Eles não tinham tempo para mim. Então, fui até os Miller. Eles eram nossos amigos. No entanto, quando contei tudo a eles... Bem, agora está tudo certo no mundo. O Henry sempre foi melhor que você. Você não acha isso, acha? Ele desviou o olhar. Eu não conseguia acreditar. Fui abandonada. Por todos. As coisas na escola também pioraram. Minhas notas estavam péssimas. Nick viu e, claro, não conseguiu ficar quieto. Oh, olhem só, nosso gênio falhou. Que surpresa. Eu estava voltando para casa depois da escola, quando ouvi passos atrás de mim. Ei, Sky, me deixe em paz. Espera, eu não queria te fazer chorar, ok? Você me zoa desde que eu te conheço. E é ainda mais divertido agora que eu cheguei ao fundo do poço. Não é isso, Eu vejo que você está triste. Você precisa de ajuda? Nick era a última pessoa de quem eu esperava receber ajuda, mas... eu não tinha mais ninguém. E eu realmente precisava conversar com alguém. Então, cedi e contei tudo a ele. Uma maldição? Você está falando sério? Eu sabia que não deveria ter te contado. Bem... vamos encontrar essa mulher. Se você realmente acredita nisso, então tudo bem. Talvez ela seja mesmo uma bruxa, quem sabe. Pode ser divertido. Isso não é divertido. No dia seguinte, Nick e eu fomos à galeria de arte. Eu estava nervosa. Meu coração batia forte. Olá, estamos procurando uma mulher. Ela esteve aqui na última exposição.
Ela parecia, Romani. Ah, você provavelmente está falando da Annabelle Grace. Ela é uma artista de Oklahoma. Aqui está o cartão de visita dela. Obrigada. Bem, senhorita Sangue Azul, está pronta para uma aventura? Fomos para Oklahoma. Sabe o que foi mais estranho? Meus pais nem perceberam. Eles estavam ocupados demais com seus próprios problemas. No caminho para Oklahoma, percebi que eu não sabia nada sobre o Nick. Ele estudava muito, ajudava a mãe com os irmãos mais novos e até trabalhava meio período. Nick disse que achava que eu era apenas uma convencida, mas a verdade é que me disseram que eu era especial desde criança. Sabe, às vezes, quando as pessoas acreditam em você desse jeito, pode ser perigoso, porque quando pararem de acreditar, você não saberá mais quem é você. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Encontramos o endereço daquela Annabelle Grace. Ela morava em uma casa velha coberta de tinta e grafite. Tire essa maldição de mim! Não aguento mais isso! Annabelle me encarou, piscou e então caiu na gargalhada. Maldição? Garota, você não é o Harry Potter. Eu não fiz nada disso. E quanto a... Isso é só uma tatuagem. Nada mais. Mas você disse que... Eu só estava te dizendo a verdade. Você não é um gênio. Você só é uma criança que foi enganada. Mas minhas pinturas, exposições, poemas... Suas pinturas? Seus pais pagaram para que elas estivessem lá. O administrador da exposição nos contou. Fiquei surpresa que alguém fosse capaz de enganar uma criança daquele jeito. Meus joelhos fraquejaram. Você deveria ir para casa e ter uma conversa séria com seus pais. Quando voltei para casa, irrompi na cozinha. Meus pais estavam discutindo sobre quem era o culpado pela demissão. Vocês realmente pagaram para que minhas pinturas fossem exibidas na exposição? Nós só queríamos que você se sentisse especial. Você precisava de inspiração. O filho dos Millers estava constantemente surpreendendo a todos. Nós não queríamos ficar para trás. Então, vocês também escreveram poesia para mim? Sim. Nos desculpe. E as minhas músicas? Seu pai as compôs. Nós só queríamos que você se sentisse... boa. Eu comecei a chorar. Eu me senti vazia, mentirosa e patética. Eu não era um gênio. Eu era apenas... normal. Talvez até pior do que isso. No dia seguinte, eu estava sentada sozinha, sem ideia do que fazer. Certo. Se você quer ser um gênio, encontre algo que te traga alegria. Mas eu não sei o que eu gosto. Por que você não tenta tudo, então? Primeiro, tentamos vôlei. Sem querer, calcei o tênis de outra pessoa e tropecei o tempo todo. Não é isso. A próxima foi xadrez. Vou mover meu cavalo para cá. Cheque mate. Bocejei e perdi para uma aluna da primeira série em 3 jogadas. Não é isso. E hobby horsing quer dizer... montar um cavalo de pau? É. Você está falando sério? E se essa for a sua vocação? Eu tentei, mas caí de cara na lama. Eu não gosto de nada. Sky, pare de choramingar. Sério, você não é mais criança. A vida não é sobre ser adorado o tempo todo. Se você quer conquistar algo, precisa se esforçar para isso. Choramingar é para os fracos. Foi como um tapa na cara. Você não é mais meu amigo, entendeu? Em casa, fiquei pensando nas palavras do Nick enquanto estava deitada na cama. Suas palavras doeram, mas então percebi que ele tinha razão. Eu estava agindo como uma vaca chorona patética. Ele só queria ajudar. No dia seguinte, eu o encontrei na biblioteca da escola. Me desculpe, você tinha razão. Eu quero aprender a desenhar. De verdade, sem mentirinhas, sem me gabar. Eu sabia que você não ia desistir. Tenho uma surpresa para você. Oi, Sky. Vou ficar aqui durante 1 mês, até o fim da exposição. Posso te ensinar se quiser, mas não vai ser fácil. Claro que eu quero aprender. Obrigada. Daquele dia em diante, minha vida começou de verdade. Eu ia para a casa da Annabelle todos os dias depois da escola. A primeira coisa que ela me ensinou foi... Não tem problema nenhum em cometer erros. O que importa é aprender e crescer com eles. Não chore só porque não está sendo elogiada. Aprendi a lidar com críticas. Redesenhei o mesmo vaso com maçãs 20 vezes. Às vezes, eu queria queimá-lo, mas continuei tentando. Nick e eu nos tornamos amigos de verdade. Ou talvez... até algo mais. Percebi que eu esperava ele me mandar todos os dias e ria de suas piadas idiotas. Eu queria estar com ele o tempo todo. Obrigada por tudo. Sem você, eu teria desistido. Qual é? Você fez tudo sozinha. Eu só estava lá. E então, ficamos em silêncio. Foi... bom, eu até conversei com meus pais. Eu amo vocês, mas o que vocês fizeram foi errado. Vocês queriam que eu fosse alguém que eu não sou. Só tínhamos medo de que você não conquistasse nada. Queríamos ter orgulho de você. Vocês não acharam que eu conquistaria alguma coisa sem a ajuda de vocês, acharam? Você tem razão. Nos desculpe, vamos consertar tudo. Logo, minhas pinturas não pareciam mais borrões. Annabelle continuou me ensinando. Às vezes, minhas pinturas ficavam ótimas, às vezes não, mas eu não desisti. Nick estava lá por mim. Caminhamos juntos para casa, discutimos sobre livros e ele às vezes segurava minha mão. Naturalmente, eu sempre ficava vermelha quando ele fazia isso. E quanto aos meus pais, eles encontraram novos empregos em um orfanato local. Não era algo chique. Eles pararam de se exibir e competir com os Millers. Eu não achava mais que tinha sangue azul. No entanto, eu acreditava que poderia ser
ser boa, não perfeita, mas real, e isso bastaria. Um dia, eu estava voltando para casa da aula de arte. Eu estava com meus fones de ouvido, pensando na minha próxima pintura. Finalmente comecei a gostar dos meus trabalhos. Eles estavam recebendo muitas curtidas na internet. Adolescentes de outros países comentaram que minhas pinturas eram tocantes. Oh, então, de repente, encontrei os Millers. Eles estavam radiantes de orgulho. Henry também estava lá. Ele segurava um laptop e parecia presunçoso, como sempre. Oh, Sky, ouvi dizer que suas pinturas brilhantes foram retiradas da exposição e que seus poemas eram, na verdade, da sua mãe. Que triste. Foi humilhante, claro. Mas agora eu sabia como lidar com isso. Henry construiu um novo robô. A Boston Dynamics está interessada nele, sabia? Henry foi convidado para a conferência deles. Nosso pequeno gênio é único. Henry, você tem certeza de que construiu esse robô? Ou foi seu pai? Você deveria garantir que seus pais não estão pagando todo mundo para achar que você é um gênio. Henry ficou branco como a neve. Seus pais trocaram um olhar rápido, pareciam assustados. Estamos ocupados, vamos. Foi quando eu percebi, eu estava certa. Henry estava vivendo uma mentira. Ele era exatamente como eu era antes, só que eu acordei para a realidade. Eu estava feliz de novo, mas agora parecia diferente, real. Até que um dia, meu mundo desabou novamente. Naquele dia, Nick veio até mim na escola. Ele parecia nervoso. Ei, Sky, posso falar com você um minuto? Claro. Escuta, faz tempo que eu queria dizer isso. Você é legal e eu me sinto bem com você. Quer ser minha namorada? Meu coração disparou. Eu estava prestes a gritar, sim, mas antes que eu pudesse fazer isso... Que coincidência. Nick, você sabia que a Sky acha que você não vale nada? O quê? Eu tenho um vídeo que você deveria assistir. Às vezes, acho que o Nick só sente pena de si mesmo. A família dele é pobre e ele está bancando o herói. Um gênio pobre com bolsa de estudos. É ridículo. Eu congelei. Eu disse isso enquanto reclamava da vida. O Henry tinha me filmado quando eu estava furiosa. E agora ele usou isso contra mim. Então é isso que você pensa de mim? Você sabe como a vida é difícil para nós. Você viu o quanto eu me esforço, mas você... Nick, isso não é verdade. Está fora de contexto. Eu estava furiosa. Tudo estava desmoronando e não pensei. Mas você disse. O que você fez? Eu descobri a verdade. Meus pais realmente compraram as pessoas. Eu não construí nenhum robô funcional. Eu nem nunca entendi os diagramas de verdade. Era tudo falso. Você. A culpa é sua. Eu sei que não sou ninguém agora. E isso dói. Pela primeira vez, eu não vi o Henry como um inimigo. Ele era apenas um garoto perdido. Eu imediatamente corri atrás do Nick. Vamos, Nick. Atenda. O número chamado não está disponível no momento. Eu caminhei para casa, molhada, congelando e com o coração partido. Eu precisava fazer alguma coisa porque, se eu não fizesse, o Nick continuaria acreditando que eu o achava inútil. E isso não era verdade. Passei a noite toda pintando, com meus dedos, com pincéis, com todo o meu coração. Eu nos desenhei, todos os nossos momentos. Eu desenhei Nick me ensinando a não desistir, Nick segurando minha mão, e Nick indo embora. Não era apenas uma pintura, era uma confissão, um pedido de desculpas e uma esperança. No entanto, o Nick não foi à escola, nem no dia seguinte, nem no outro. Liguei para ele, sem resposta. Você sabe o que aconteceu com o Nick? Ele está de licença acadêmica por causa da família. O que isso significava? Decidi ir à casa do Nick, mas não sabia onde ele morava. Ele nunca me convidou para ir à casa dele. Depois de alguns dias, me lembrei de que o Nick gostava de visitar a biblioteca. Você poderia me dar o endereço do Nick Sachs? Quero devolver um livro para ele. Espere um minuto. Vou dar uma olhada no nosso sistema. Corri até lá e vi... nada. Com licença. Você sabe onde mora a família que morava aqui? Os Sachs, eles colocaram a casa à venda e foram embora ontem. Disseram que não voltariam por um tempo. Talvez nunca mais. Para onde eles foram? Não sei, querida. Eles não disseram. E então percebi que ele tinha ido embora. Para sempre. A única coisa que me veio à mente foi o Diário Privado, o canal do YouTube, que sempre me salvava quando eu chorava debaixo das cobertas. Quando meu mundo inteiro estava desmoronando, só as histórias de outras crianças me ajudavam a me sentir melhor. Contei a eles sobre as mentiras dos meus pais, sobre o Henry, sobre o Nick. Contei a eles como eu tinha estragado tudo e o quanto eu queria consertar as coisas. E eles concordaram em desenhar a minha história. Nick, se você estiver assistindo isso, me desculpe. Me desculpe pelas palavras que eu disse naquela época. Eu não percebi o quão dolorosas elas poderiam ser. Você é a única pessoa que viu o meu verdadeiro eu. Não o gênio, mas apenas eu. Sky, eu não quero te perder. Se você estiver por aí, por favor, fale comigo. E se você que está assistindo isso agora conhecer o Nick, por favor, diga a ele que eu estou esperando.